extraído do best-seller Uma Vida com Propósitos, o livro Você Não Está Aqui Por Acaso, de Rick Warren. Capítulo 3. O que dirige sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Ao dirigir um carro, um prego ou uma bola de golfe estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual é a força que dirige a sua vida? Nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por alguma pressão ou por um prazo limitado. Talvez esteja sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor que o persegue ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. Frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez sair da presença de Deus. E Deus disse: você será um fugitivo, errante pelo mundo. Isto descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Somos produtos de nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por seu passado. Ele transformou um assassino chamado Moisés em um líder e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também é capaz de fazer coisas maravilhosas com os próximos anos de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia nos diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Segundo ponto, muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor por meio do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam a raiva, enquanto outras explodem, despejando-a nos outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem benefício algum. O rancor sempre o machuca mais do que a quem o causou, enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com a vida. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Ouça, os que o feriram no passado não poderão continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Não mudará o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e em seguida se afaste dele. A Bíblia nos diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Terceiro ponto. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de reagir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia nos diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Próximo item. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir torna-se o único objetivo da vida. O impulso de sempre querer mais se baseia no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Porém, esses 3 pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária.
uma vez que as coisas não se modificam com o tempo, acabamos nos entediando com elas e passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado por suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você, seu relacionamento com Deus. Próximo item. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Permitem que as expectativas dos pais, dos cônjuges, dos filhos, de professores ou de amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Ainda quem seja dirigido pela pressão social, sempre preocupando-se com o que os outros vão pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Existem outras influências capazes de dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Por isso, nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. Este livro apresentará os 5 propósitos para os quais você foi criado. Mas primeiro, vejamos alguns benefícios práticos de ter uma vida com propósito. Primeiro benefício: conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis, como astrologia e psicologia, para descobrir isto. Quando a vida faz sentido, você é capaz de aguentar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Sem Deus, a vida não tem propósito algum. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem o significado, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. A esperança é tão essencial para a vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. O Dr. Benny Siegel descobriu que seria capaz de prever qual dos seus pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção do propósito de sua vida respondiam sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósitos. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando começar a viver com propósito. Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia diz: pelo seu grandioso poder operando em nós, aqui falando de Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou mesmo esperanças. Outro ponto importante:
conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito se torna um padrão pelo qual avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: essa atividade me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem um alicerce sobre o qual fundamentar as decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, ou que possivelmente está perdendo tempo com algo que não deveria. A vida dirigida por propósitos caracteriza-se por um estilo mais simples e uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Deus, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Próximo item. Conhecer seu propósito direciona a vida. Isto faz seus esforços e energias se concentrarem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem em desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria em distração sem objetivos. Muita gente parece um giroscópio, girando em ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar rumos, empregos, relacionamentos, igrejas e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança acabe com a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa: talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de enfoque pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas é possível concentrá-la ao focalizá-la. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser direcionados e atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como um raio laser, ela chega a cortar o aço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, vivida com propósito. Os homens e as mulheres de maior influência da história foram os que mais se concentraram numa direção. Um dos líderes mais resolutos da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Você tem feito isso? Se quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixe de ser inconstante, pare de tentar fazer de tudo. Faça menos, corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Paulo disse: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Próximo item. Conhecer seu propósito estimula a vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido, não o excesso de trabalho, que nos esgota. Solapa forças e rouba nosso prazer. George Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ter um propósito reconhecido por você mesmo como digno, ser uma força da natureza, em vez de um exaltado e egoísta, repleto de ressentimentos e de frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Próximo item. Conhecer seu propósito prepara-o para a eternidade.
Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Querem ser lembradas quando partirem, entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Certa vez li a respeito de um estudante universitário que tinha como meta ser o campeão de tênis da faculdade. Ele se sentiu orgulhoso quando seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Fora achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. Aquele homem disse: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. E estava certo. Viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes que entre na eternidade. A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste, por isso Ele nos entregou as perguntas antecipadamente. Pelo que diz a Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira pergunta: o que você fez em relação a meu Filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre os seus antecedentes religiosos, nem sobre sua visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus quer que você conheça, ame e creia em seu Filho, o Filho Jesus, que Ele enviou à Terra para nos revelar como Deus é e para nos perdoar e salvar. A segunda pergunta: o que você fez com o que lhe dei? O que você fez com sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos que Deus lhe deu? Você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos de Deus? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro, ou deste áudio. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, este áudio, estará pronto para responder a estas duas perguntas. Um tema para nossa reflexão: o que dirige sua vida? Perguntas para meditarmos. Se você pedisse à sua família e a seus amigos que descrevessem o que dirige sua vida, que impulsos ou motivações acha que mencionariam? Segunda pergunta: por que, em sua opinião, a maioria das pessoas não é dirigida e guiada pelos propósitos de suas vidas? Que hábitos, mágoas, dificuldades ou medos poderiam impedi-lo de começar a viver e aproveitar o propósito de Deus para a sua vida?